Aquilo que a gente viveu que foi ruim é a última coisa que a gente quer passar. Quantos adultos evitam resolver problemas porque cresceram em lares onde os conflitos eram ignorados, que é o famoso a normalização. Se lá minha casa era assim, eu sigo fazendo assim. Será que precisa ser assim? Será que não tem uma outra forma mais saudável, mais feliz, mais bacana? Eu tenho certeza que sim. Quando um adulto também não consegue expressar amor, não consegue se comunicar, pode ter aprendido isso, né, assistindo a forma dos seus pais. Mas e agora? Vai ensinar desse jeito? Será que ele quer seguir passando isso? Com certeza não. Ele está lutando, né, para não passar isso adiante, que a gente não quer. Eu preciso aprender a me comunicar para resolver o resto todo. E geralmente, quando um casal chega no consultório, a última coisa que eles sabem é se comunicar. E a gente vai olhando que, de diferentes formas, essa comunicação não está acontecendo. Porque o grito ou a mudez, eu também não estou me comunicando. E quando eu falo de casal parental, não necessariamente eu estou dizendo do casal que o filho chegou naqueles primeiros 3 anos. Também, mas o problema vai sendo empurrado lá para frente, que essas questões todas que eu estou falando, muitas vezes aparece no filho lá com 10, 12 anos e, quando não, na entrada da adolescência. Porque vai todo mundo empurrando com a barriga, vai dando um jeitinho, ninguém olha, ninguém para. E muitos casais, quando vêm procurar ajuda na terapia de casal, já estão com o filho ali com 10, 12 anos. Que aí, outro dia, falando com uma colega, ela falou assim, não era um casal parental como você fala. Eu falei assim, é um casal parental. Porque muitas vezes, as questões que eles empurraram pra frente, agora virou uma bolona de neve. E aí você vai olhar, tá linkado com algo que magoou, ou que ficou em aberto, lá no iniciozinho, de uma falta de suporte, de uma falta de comunicação, de um não acolhimento, daquele momento tão desafiante que é o momento da chegada dos filhos. Eu trabalho com uma metodologia e eu criei toda uma metodologia para trabalhar com os casais parentais, né? Mas serve para todos os casais, que eu chamo de sistema de conexão neuroafetiva, tá? Eu falo que eu não gosto muito do nome GPS, mas eu faço uma metáfora, né? Quando a gente pensa, né, no que você pode gerar como psicólogo, como terapeuta, né, de casais, ao ajudarem eles a se reconectarem, a regularem as suas emoções e a interromperem ciclos. Vamos usar a palavra de traumas, né? E eu tô falando de trauma, não um trauma, uma coisa gravíssima, mas o trauma como um evento que eles não puderam se regular, que eles quando criança, ou algo que ficou marcado, ou algo que eles não puderam reagir lá atrás. Não é apenas sobre salvar casamentos, mas sobre transformar essas pessoas, transformar essas famílias e poder criar um legado emocional mais saudável. É disso que a gente está falando aqui. Quando a gente trabalha, né, com essa reconexão neuroafetiva, a gente está ajudando, né, a tirar esse casal de espaços reativos, trazendo eles para um espaço mais seguro, para que ambos possam explorar e entender a história de cada um. E eu vou fazer um parêntese aqui. No trabalho de casal, a gente olha para o nós, a gente olha para o sistema. Mas é inevitável que vamos fazer parênteses, que eu falo, na história de cada um. E dependendo, a gente pode encaminhar para individual, sim. Não tem o menor problema. Acho que eu sempre que posso e percebo que tem algo muito forte na história, eu encaminho, através do vínculo que eu faço com o sistema, eu consigo muito mais facilmente encaminhar. Todo esse trabalho, né, de sistema de conexão neuroafetiva, o nome é bonito, mas eu estou falando aqui de práticas, vivências, uma forma de investigar, uma forma de intervir, olhando para essa conexão, para essa história de cada um. Eu digo que eles vão para o quarto escuro, a forma como cada um lida com as suas emoções, coloca eles em quarto escuro, né? E o filho fica dali assistindo. O filho, se a gente perguntar, ele vai saber dizer qual é o quarto escuro de cada um. Mas eles nunca se deram conta. E quando eles se dão conta que existe uma forma repetitiva de reagir quando eles estão se sentindo ameaçados, é muito libertador. Porque primeiro isso precisa vir para a consciência. Tem uma parte cognitiva, sim, de entender, mas existem
práticas que vão trazendo ali na própria vivência da terapia de casal, de reconexão, práticas de compaixão, e vai ajudando eles a ver que aquela história deles, lá que eles viveram, eles trouxeram aqui. E que se eles também se trocarem de parceiro, que eu digo que a gente vai trocar o 6 pelo meia dúzia, né? Eu troco de parceiro e vamos arranjar um parceiro igual. Porque se eu não olhar para as minhas questões, se eu não olhar para minhas histórias, não entender que eu tô repetindo algo, eu vou trocar o 6 por meia dúzia. Então, a ideia é trazer práticas, né? Para ajudar eles a regular esses gatilhos emocionais, transformar esses momentos de vulnerabilidades em oportunidades de conexão. Ah, é desafiante? É, mas é possível. E eu acho muito bacana quando eles estão juntos. Porque quando a gente trabalha isso no individual, né, e eu já atendi anos individual, a gente vê muita coisa, mas a gente não tem o outro lado, a gente não escuta o outro lado. E por mais que eu trabalhe aqui, quando essa pessoa vai para casa e leva, ela não tem abertura para levar e para trabalhar isso. Não é igual estar com os dois ali no sistema. E eles poderem olhar para a vulnerabilidade de cada um é muito libertador. Os filhos, eles fazem surgir na gente a nossa criança ferida mesmo, né? As nossas memórias. O filho traz à tona muita coisa. Nossos melhores professores são os filhos. Quem nunca buscou ajuda, nunca buscou consciência, quando tem filho, eu digo que, opa, é a pós-graduação que bate na porta. Se você fez de ensino médio, não fez faculdade, problema teu. Eu digo que é quase doutorado, nem é pós-graduação. Tu vai ter que se virar e o filho vai mostrar muita coisa pra gente da nossa história. Esse casal vai precisar encontrar um caminho para sobreviver. E mesmo que eles decidam não ficar junto, se eles tiverem um filho, eles vão estar sempre tendo que se comunicar, vão estar sempre tendo que falar. Então, eles vão ter que olhar para essas diferenças, para essas formas de resolver esses conflitos. Pensar sempre nesse impacto. Então, eu quis trazer essa reflexão desse papel nosso, que é além do consultório, de olhar para esse sistema, desse trabalho tão amplo que é a clínica de casal. Acho que a gente tem muito a oferecer e estamos perdendo brechas no mercado, porque nada contra, tá? Minha ideia aqui não é crítica, mas eu vou defender a minha classe. Então a gente vê terapeutas, coachings, um monte de gente trabalhando com os casais de diferentes formas, e muitos de nós psicólogos, com medo de trabalhar com casal, não vamos para a prática, não trabalhamos também de forma preventiva, e por não termos o conhecimento, né, por não terem o conhecimento da clínica de casal, também perdem a possibilidade de encaminhar os pacientes individuais para a clínica de casal, poder olhar quando alguém que está num sofrimento falando de relacionamento não vai conseguir ter esse olhar se não tiver com o parceiro. E às vezes o parceiro tem uma abertura, só faltava assim aquele empurrãozinho para você dar. E quando a gente vai entendendo essa dinâmica, entendendo essa responsabilidade, a gente começa a empurrar mais. Empurrar, digo, convidar, lembrar, mostrar que tem um trabalho que pode ser feito. O que não funcionou aqui, em algum momento precisa ser olhado, tratado, acolhido e cuidado, para não seguir fazendo estragos e mais estragos. É isso.